mandado de busca. Escritório do xerife, mostre as mãos. Aberto e vazio. Você sente alguma simpatia, tristeza, dor ou arrependimento pelo que fez? Sinceramente, não. Vire à direita, vamos lá. Em você, à sua esquerda. Foi quase uma semana depois que ele morreu que ele começou a desmembrá-lo. Fique aqui, formação em V. Espalhem-se. Em julho de 2025, as autoridades da Geórgia e o Exército dos Estados Unidos estão cumprindo um mandado de prisão ativo contra Rainer Joyner, de 23 anos. Joyner era soldado do exército em Fort Benning, Geórgia. No verão de 2025, Joyner e seu colega de quarto, David DeGroot, de 22 anos, desertaram de suas obrigações militares e fugiram cerca de 2.200 quilômetros para o oeste, até a propriedade da família de Joyner no condado de Taos, Novo México. Mas antes, os soldados ausentes sem licença dirigiram para o norte, até a Virgínia, para buscar seu amigo e ex-companheiro, Matthew McLaughlin. Dos três homens, Joyner e DeGroot têm um vínculo mais próximo. Nós dois nos conhecemos há muito tempo no exército. Nossos pais morreram, então nos aproximamos por causa disso. Ele não tem mais irmãos, então ele me considera como se eu fosse o irmão mais novo dele. Ao contrário de seus companheiros, McLaughlin foi dispensado com honra do exército, mas depois do serviço, ele lutou contra o vício em drogas. Ele achou que sair de sua cidade natal para recomeçar no oeste com os amigos poderia ser o empurrão que precisava para ficar limpo. É como se ele tivesse dito, é um novo começo, cara. Estou cansado da Virgínia e da minha família. Mas o novo começo de Matthew McLaughlin pode nunca se concretizar, porque no final de julho ele desaparece. A família e os amigos de McLaughlin em casa sabiam que ele tinha saído do Novo México e ido para o Colorado por um curto período de tempo em julho para resolver algo com o VA. Mas assim que ele voltou para o Novo México, eles pararam de ter notícias dele. Em 31 de julho, sua família registra um boletim de desaparecimento. A mãe de McLaughlin aluga um carro e dirige da Virgínia até o Novo México na esperança de encontrar seu filho, mas ela não encontra nada. Ela conta aos policiais que McLaughlin deveria estar com seus antigos colegas militares, Rainer Joyner e David DeGroot. Agora que os desertores militares estão envolvidos em um caso de pessoa desaparecida, os policiais estão ainda mais motivados a encontrá-los. Limpo. Pelo menos ele não voltou. Quando uma busca na propriedade da família Joyner em Três Piedras, no dia 17 de agosto, revela nenhum sinal de Matthew McLaughlin ou dos homens com quem ele foi visto pela última vez, as autoridades do condado de Taos e o exército dos Ineu decidem agir por conta própria. Escritório do xerife, mandado de busca, abra. Mandado de busca, aqui é o escritório do xerife, abra a porta, mandado de busca. Certo. Mandado de busca! Escritório do xerife! Mãos à mostra! Aberto e vazio. Tranque esse espaço! Está apertado. Espaço morto à direita. Vou me mover para a esquerda. Myers e Kevin, limpem aquela esquerda! Espere bem aqui. Em movimento. Limpo. Limpo! Secundários, verifique tudo! Dentro da casa, os detetives encontram uma bolsa militar e uma caixa preta com carregadores de AR e munição. Tudo limpo. Quer pegar seu rifle, subir na torre e checar aquele trailer? Ok! Qual estrada? Estrada da esquerda ou estrada da direita? Esta bem aqui. Estamos de olho. Joyner está saindo seguindo nossas ordens. Tem certeza? Aquela é a mesma máquina que o Joyner.
Se ele aparecer, a gente detém e leva para interrogatório, pois nenhuma daquelas armas está na casa. Estranho. Os detetives se preparam para a possibilidade de Rainer Joyner e David DeGroot estarem armados. Você verifica aquela placa. Do Texas. Eles saem do veículo devagar, com as mãos para cima, caminham em direção aos atiradores militares e à polícia do condado de Taos com um mandado por deserção militar, que é um crime. Ambos os homens são algemados. Ao anoitecer, a polícia se prepara para levar Joyner e DeGroot à delegacia para interrogá-los. A principal coisa que eles querem saber: onde está Matthew McLaughlin e por que ele não estava na caminhonete com eles? Este papel, usando essas canetas, qualquer uma que você quiser, quero que você me escreva um depoimento pessoal, uma declaração sua, descrevendo tudo envolvendo esse incidente do começo ao fim até agora, onde estamos neste momento. O mais detalhado que você conseguir. Os detetives ficam chocados com as verdades horríveis que Joyner escreve na página. Começando em 25 de julho, por volta das 18h07. Eu, Joyner Rainer, confrontei Matt no caminho mais à direita que leva à casa, a cerca de 600 metros de distância. Enquanto confrontava Matt, perguntei a ele por que estava espalhando boatos sobre mim e trazendo drogas e estranhos para a casa. Ele, Matt, disse que eu não ia lá com frequência suficiente, então basicamente o lugar era dele. Em um estado mental sombrio, atirei nele com o rifle Springfield St. AR que eu estava carregando. Depois de atirar nele, arrastei o corpo dele até uma árvore a 40 metros de distância, no lado esquerdo da estrada. Como os investigadores começaram a suspeitar, Matthew McLaughlin não está desaparecido. Ele foi assassinado por 2 homens que fingiam ser seus amigos. A única pergunta dos investigadores agora é: por quê? Ele disse que foi por isso, porque ele estava sendo desrespeitoso. Ele está sendo desrespeitoso, não passa de um viciado acabado, voltando aos velhos hábitos. Então ele sentiu como se estivesse tirando o lixo ou se livrando de um rato. Como falei, ele espalhava boatos, trazia drogas e estranhos. Assim, eu confrontei ele, eu fiquei. Eu não sei. Eu fiquei puto e decidi isso. Você não vai. Eu não vou te dar essa chance de novo. Então atirei nele. E depois? Então, a partir daí, como disse no meu depoimento, arrastei o corpo dele até uma árvore. No dia seguinte, fui trabalhar onde tudo estava normal. Depois do trabalho, eu fui até a Harbor Freight, peguei um balde ou 2, alguns baldes, embora eu só tenha usado um, e decidi que a melhor ferramenta para usar seria o machado de rachar. E também comprei alguns sacos de lixo de 125 litros. Enquanto Joyner comprava os suprimentos necessários para se livrar das evidências, o corpo de McLaughlin estava se decompondo no calor de 30 graus Celsius. David DeGroot conta aos detetives que é verdade. Rainer Joyner atirou em Matthew McLaughlin e se desfez do corpo dele, mas ele não atirou nele, em um acesso de raiva. Segundo DeGroot, Joyner havia premeditado o assassinato de McLaughlin por semanas. Do começo ao fim, eu preciso de todos os detalhes possíveis que você tem em relação à situação. Então, eu diria que, pelo que Joyner estava pensando, foi premeditado antes, porque eu contava para ele sobre Matt ainda tinha um vício em drogas e ele ainda falava e espalhava boatos. Tudo isso meio que irritava Joyner. Então, em várias ocasiões, eu meio que disse para ele: "Ei, não mate ele. Só expulsa ele da propriedade ou algo assim. Ou tipo, dá uma bronca séria nele de novo." Chegou ao ponto em que, eventualmente, ele disse que ia fazer isso com o plano de matar o Matt. Eu nunca planejei realmente matá-lo.
No sentido de que não foi premeditado. Eu, quando fui até lá, estava dando a ele uma última chance de consertar as coisas. Matthew estava lá no Colorado lidando com o VA, resolvendo todas aquelas coisas para ele mesmo. Fui ao supermercado pegar as compras, fui caminhar com ele enquanto subíamos a rua com o carrinho carregando todas as compras. Quando chegamos a um cruzamento, um tiro foi disparado. Matt levou um tiro no pulmão direito do fuzil de Joyner, especificamente o AR-15 dele. Matt, sem saber o que estava acontecendo, disse: "Levei um tiro", e ele começa a surtar. Então Joyner aparece vindo da esquina e pega minha bereta. Ele encosta a arma no rosto e atira na mandíbula, fazendo seus olhos incharem. Ele começa a se engasgar com o próprio sangue ao cair no chão. E então ele fica sobre ele e dá o tiro de execução, acertando bem na têmpora. Descreva para mim com o máximo de detalhes que puder seu... O que fez você tomar a decisão de matar Mateus? Honestamente, não foi uma decisão difícil para mim. Eu já tinha dado a ele, sabe, o que considero muitos avisos antes. Ok, o que você quer dizer com... avisos? Eu já estive lá antes, eu já falei pra vocês e falei pro seu tenente. Eu já tinha ido lá antes. Nunca foi violento, ele agia como se estivesse tudo bem. Eu tinha ido lá e eu não sei. Isso foi um pouco menos de um mês antes de tudo isso acontecer. Então Matt ficava constantemente falando muita besteira, dizendo tipo: ele não sabe como é aqui fora. Aqui, a gente está aqui há 4 meses. Ele não está aqui há 7 anos. Ele não aparece mais no seu... aqui dentro. Esta não é a porra da casa dele, você não precisa ouvir ele. Eu também tinha tentado ligar pra ele antes, mais ou menos uma semana antes de tudo isso acontecer. Também nos encontramos no Walmart, pois coincidimos no estacionamento e conversamos. Você ainda tá por aqui, ainda vacilando? Que porra é essa? Ele falou, sabe, só... tá tudo bem, cara, tá tudo bem. Eu só, sabe, trabalho. Trabalho é estressante. Aí eu falei, ok, eu entendo, eu compreendo. Ok, trabalho é estressante, mas você sabe. É tipo, você não pode voltar a ser como era antes de trabalhar, sabe? Antes de tudo isso. E ele continuava vacilando. Ele só continuava vacilando. E eu só estava, antes disso. Eu nem toleraria esse tipo de coisa de jeito nenhum. Eu não me arrependo do que fiz. Você entende o que eu quero dizer? No fim, não me arrependo do que fiz. Não era o mesmo cara com quem servi, como já disse. Mas The Groot insiste que o assassinato de Matthew McLaughlin foi planejado e que Joyner falou sobre isso por semanas e até sugeriu diferentes maneiras de pegar McLaughlin de surpresa. Eu diria que 25 de julho é a data da execução. Ok, legal, mas também... É mais só um murmúrio de um pré-enredo que ele fez. Então, minha única pergunta para você é... quero que você me explique o plano do qual está falando. Um plano para matar Matt que Joyner fez. Ok. Então a ideia dele era, inicialmente ele ia subir a estrada, que a gente ia ter, e ele ia tentar acertar ele de longe com o rifle 308 dele. E então o plano dele mudou quando Matt disse que ia ser deixado na outra estrada. Então a ideia do Joyner era pegar a minha vareta para ter uma arma de apoio. E então ele pegou o AR dele e ficou esperando nos arbustos até a gente aparecer. E ele me disse para ficar de um lado da estrada e ser bem barulhento quando eu estivesse perto da área. Então, quando ele vê Matt chegando pelo lado, apesar de estar escuro, ele não precisa se preocupar com quem é. Quando isso foi discutido anteriormente, como isso foi discutido? Isso foi discutido pessoalmente porque ele apareceu um pouco antes, quando o Matt não estava lá. Ele só tentou falar sobre isso porque achou que os telefones estariam grampeados e coisas assim, não importa o que acontecesse.
Em ambas as versões da história, a atitude fria e impiedosa de Joyner em relação ao assassinato do amigo permanece a mesma. De lá, voltou para a terra, voltou até aquele local, cortou a cabeça e as mãos dele, colocou em sacos, colocou no Harbor Freight. Balde desceu a montanha de carro na quarta-feira seguinte, que acho que foi por volta do dia 30, 31. Tarde da noite de quarta-feira, finalmente os animais já tinham começado a acelerar o processo. Cortou as pernas dele abaixo dos joelhos e os antebraços e o colocou em sacos. Colocou-os de lado e ensacou o tronco dele. É isso. Levei tudo de volta, fui para outro canal de drenagem que ficava mais acima, cerca de 10 a 11 quilômetros acima da estrada. Os membros e o tronco de McLaughlin foram colocados em sacos separados e descartados ao longo da beira de uma rodovia. Os investigadores encontraram a cabeça de Matthew McLaughlin em outro saco. A decapitação foi para... A arma usada foi um machado marreta, uma marreta com uma lâmina de machado que compramos na loja especificamente para esse propósito. A partir daí, praticamente tudo o que está aí é basicamente preciso, tipo... Sabe, comprei, alguns dias depois, comprei baldes, as ferramentas para eu poder esquartejá-lo, sim. E por quê? Por que você decidiu esquartejá-lo? Fazia mais sentido me livrar dele. Você realmente não pode enterrar nada lá fora porque é tudo rocha vulcânica e... Então não dá para enterrar nada. Então esquartejá-lo fazia mais sentido. Por que você tentava se livrar do corpo dele? Porque eu o matei. Para Joyner, desmembrar o corpo de Matthew McLaughlin depois de matá-lo era o próximo passo óbvio. Menos óbvio para os investigadores é porque DeGroot o ajudou com isso. Ele me disse de forma preventiva, ele falou, você vai me ajudar com isso, você vai me ajudar com isso, você não vai contar para ninguém ou eu vou te matar. Porque aí eu saberia demais. Ele atira em alguém só por falar. Então, se eu virasse uma ponta solta de alguma forma e descobrissem que eu estava falando sobre isso, tenho quase certeza de que levaria um tiro na cabeça também. Teria o mesmo destino que o Matt. O que faz você ter tanto medo do Joyner? É porque eu sei que ele é capaz de fazer isso. Só porque ele diz, também significa que ele pode fazer. Você deu algumas instruções específicas para David. Pode me descrever essas instruções? Sim, quero dizer, eu fiz ele segurar a bolsa. Para quê? Picotando tudo. Só por precaução, caso tivesse sangue ou algo assim no corpo. Tornado o corpo volátil por natureza. Ok. Ele queria que eu segurasse os sacos para colocar as partes do corpo, garantindo assim que meu DNA também estivesse neles. E como você sabe disso? Porque foi isso que ele me disse. Ele disse, você vai se juntar a mim ou terá o mesmo destino do Matt como ele teve. Vai me ajudar com esse corpo, goste ou não. Antes de sentar com eles, Rainer Joyner levou os detetives a 2 locais ao longo da rodovia 64, onde ele descartou os restos mortais de Matthew McLaughlin. Mas quando a polícia chegou lá, parecia que algumas partes do corpo de McLaughlin estavam faltando. Você começou. Você desmembrou o Matt antes ou depois de eu ligar perguntando onde ele estava? Foi antes da primeira ligação inicial para o boletim de ocorrência de pessoa desaparecida. Ele já estava sem cabeça e sem mãos naquele momento. Ok, quanto tempo vocês levaram para desmembrar o corpo? Ele jogou fora a última parte por volta da semana passada, que era o tronco e um osso da perna, mas não tinha carne nele. Era só costelas, coluna e quadris, nada mais. Você pode me falar sobre os sacos, irmão? E quantos sacos ou baldes tem lá fora? Como eu disse, eu nunca menti pra vocês sobre isso. Deveria ter pelo menos
No primeiro lugar onde vocês pararam, deveria ter só o balde. E aí, na próxima parada, deveria ter... Vou pensar um segundo sobre isso. Deveriam ter sido 3 sacolas. A próxima parada, 3 sacolas. Sim. Deveria ter 3 sacolas? Sempre colaborei com vocês nisso. Não sei o que houve com as outras sacolas. Foi ali que as descartei. E eu realmente aprecio o fato de você ter nos levado aos 2 locais e de ter sido honesto conosco sobre os corpos. Qual foi a gota d'água? O que fez você tomar a decisão de, ei, eu vou matar meu amigo, eu vou armar para ele e vou matá-lo? O que fez você escolher esse caminho? No final de tudo? Pra falar a verdade, nada do que eu disse antes era mentira. Eu não suporto, eu não aceito esse tipo de coisa. É como eu disse pra mim mesmo, eu nunca mais vou aceitar esse tipo de coisa de novo. É como se eu tivesse dado chance, atrás de mais uma chance pra ele. Sabe? E é como se toda vez ele basicamente cospe na minha cara com isso. Agora que a história do assassinato a sangue frio de Matthew McLaughlin foi contada, os investigadores têm a chance de fazer à sua assassina a pergunta que está na cabeça deles desde o começo. Ela sente algum remorso? E como você se sente sobre o fato de vocês terem servido juntos nas Forças Armadas por tanto tempo? Você pegou ele, trouxe ele até aqui e matou ele a sangue frio. Armou para ele com alguém em quem ele confiava. Você forçou alguém de quem você gosta a armar para outra pessoa de quem você também gosta só para poder matá-lo. E depois você esquartejou o corpo dele para se livrar dele. Você sente alguma simpatia, tristeza, dor ou arrependimento pelo que fez? Sinceramente, não. Como eu disse, aquele não era o mesmo cara com quem servi. Rainer Joyner, de 23 anos, foi acusado de homicídio em primeiro grau, agressão agravada com arma letal, lesão corporal grave e agressão com intenção de cometer um crime violento, conspiração para cometer assassinato e adulteração de provas. Pelo seu envolvimento no crime, David DeGroot, de 22 anos, também enfrenta acusações de homicídio em primeiro grau, conspiração para cometer assassinato e adulteração de provas. Em setembro de 2024, um juiz determina que os homens fiquem presos no condado de Taos até o julgamento pelo assassinato e desmembramento do veterano Matthew McLaughlin. A família de Matthew McLaughlin fez uma vaquinha online para ajudar nos custos finais da busca por ele no verão. O link está na descrição. Para o Law e Crime Investigates, eu sou Kristen Thorne.